ele mencionou isso, né? Da Associação de Salvação com a Igreja, e disse que ele era um desigrejado, porque ele já tinha ido na igreja presbiteriana, não aguentou, na Assembleia não aguentou, se ele ler mais aonde ele foi, não aguentou, e disse, então agora eu sou um desigrejado. Você não tem esse poder, Fernando. Você não tem esse poder de se tornar um desigrejado só porque você não frequenta as agremiações religiosas. A igreja é de quem está em Cristo. Em Cristo. Eu sou igreja porque eu estou em Cristo. É isso que me faz igreja. Igreja é fruto da confissão que saiu, por exemplo, da boca de Pedro. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aonde essa declaração é feita com verdade, com sinceridade, com fé, aí existe um ente igreja. Um ente igreja. Se eu for colocado numa ilha deserta, tem uma igreja lá, onde eu chego tem igreja, porque eu sou igreja. Eu sou noiva do Cordeiro. Eu sou casado com o amor de Deus. Eu sou esposa de Cristo Jesus. Com milhares comigo ou sozinho, eu sou. Você é. Todo aquele que crê nele, mesmo que não aguente frequentar, imagina. Se a condição de Deus para alguém ser dele fosse ter estômago para frequentar reuniões que às vezes parecem bruxarias, parecem centros de amaldiçoamento, parecem cassinos de exploração, parecem entidades que só pensam em lucro como a máfia, não importando os meios nem os modos. Imagina só se Deus iria se associar ao ajuntamento solene, como ele pergunta lá em Malaquias, no capítulo 1 e no capítulo 2. Como é que vocês podem me imaginar associado a vocês, ao ajuntamento solene que é cheio de iniquidade de vocês? Eu não tenho nada a ver com os cultos de vocês. Ele diz lá em Malaquias, quem me dera chegasse alguém para fechar as portas do templo, porque eu não tenho nada a ver com isso. Mas vocês não querem entender. Por exemplo, em Malaquias, que fala isso, o pessoal só prega sobre dízimos e ofertas, que era uma coisa que tinha a ver com o judaísmo e com o sustento de um templo onde primeiro deveria existir um culto sincero, porque nem culto sincero, limpo e santo havia ali, só havia iniquidade no ajuntamento solene. Em relação ao que Deus diz através de Malaquias, quem me dera surgisse um cabra macho para fechar as portas desses covis que Jesus veio a chamar de covil de salteadores nos dias dele. E nos dias de hoje, onde tudo ficou muito pior do que nos dias dele. Do que ele chamaria isso? Ele disse à igreja de Laodiceia que ele estava a ponto de vomitá-la da sua boca. E a igreja de Laodiceia era uma igreja legal, limpa e santa, comparado com o que está aqui à nossa volta. Vocês não têm ideia do nível de corrupção, de feitiçaria, de bruxaria, de antagonismo ao evangelho, de perversão do evangelho, maior do que aquele que acometeu a qualquer uma das 6 igrejas, entre as 7 igrejas do Apocalipse, das 6 que são acusadas. Só uma é liberada, de Filadélfia. Mas entre as 6 são todas purinhas, considerando o que se instaurou e foi naturalizado entre nós como coisa normal da igreja. Então, na realidade, minha gente, a maioria não entendeu, foi praticamente nada. Eu sou noivo, eu sou casado com Cristo. Mesmo que não houvesse mais ninguém, só eu era igreja. Eu nunca fui, jamais serei um desigrejado, porque eu sou igreja. Aonde eu estou,
Tem uma chance enorme de um ajuntamento igreja acontecer. Cada vez que um ou dois ou três começam a se chegar a mim, a conversar comigo, e começam a crer, e começam a admitir, orar e invocar o nome do Senhor, um ajuntamento igreja está constituído. 2 ou 3 em meu nome, eu aí estou no meio deles. Quando eu entro sozinho e fecho a porta do meu quarto, eu sou uma igreja em intercessão. Eu valho mais do que uma multidão de gritadores que não oram, que choram sem lágrimas, que berram sem coração. Quando é que vocês vão entender que Deus não habita multidões, mas habita com o quebrantado e o contrito de coração, que uma pessoa sozinha vale mais do que o mundo inteiro de cristianismo? Quando é que vocês vão entender? No dia que vocês crerem no Evangelho, no que Jesus ensinou e falou, não sou eu que estou dizendo isso, foi Jesus, eu só repito aqui as coisas que Jesus disse. Quando vocês crerem, cara, vocês vão se converter como vocês nem imaginaram. Agora tem que ler o Evangelho, tem que conhecer, ou tem que me dar ouvidos. Agora não adianta me ouvir aqui agora, sai daqui daqui a pouquinho, abre no outro canal da internet, onde tem um maluco lá só falando em dinheiro, em prosperidade, em confissão positiva, em salvar a família brasileira com tradição, com propriedade, com morais cristãs, que são nada mais, nada menos do que apenas os mesmos costumes dos fariseus, dos escribas e daqueles que foram os piores adversários do Evangelho de Jesus na cara de Jesus, e que vocês chamam de os meus pastores. Aí vão deixar, fazer com que a palavra que nasce de um esforço enorme, todo dia, há anos, para chegar até vocês, seja lavada da cabeça de vocês e um monte de loucuras sejam implantadas de modo que eu fico aqui enxugando gelo, lavando sabão e enxugando gelo, porque não fica nada no coração de quase ninguém. Porque se vocês saem e vão lavar a verdade que vocês acabaram de ouvir de mim numa multidão de pregadores que usam o nome de Jesus para distrair vocês do verdadeiro significado do Evangelho de Cristo.